Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, eu sou a Adriana Schellinger. E eu sou a Adriana Pena. E hoje o Dri ao Quadrado tá onde, Dri? Hemoplay Podcast. E vamos falar de quê? Nós vamos falar do o que é a diferença entre a vida real e os ensaios clínicos, ou seja, o abismo que existe entre a prática diária e os resultados dos grandes estudos. Porque a gente sabe, né, Dri, que pesquisa clínica é a coisa mais importante na área médica. Isso. Mas existe mesmo, né, um abismo entre o que a gente aprende, o que a gente estuda, o que a gente vê no congresso. Aqui no Hemo até menos, mas a gente vai para o Oeste, vai para o IRA. E o que a gente consegue de fato aplicar. E existe um abismo também entre o que a gente consegue fazer com uma parte dos nossos doentes e o que a gente consegue fazer com outra parte dos doentes, não é? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a pesquisa clínica ela cresceu muito no Brasil. Muito, muito. Assim, nos últimos, vou dizer, 20 anos, foi quando eu comecei a fazer pesquisa clínica no Instituto Nacional do Câncer. Era uma coisa assim muito mais complexa, mais difícil, até por conta da tecnologia mesmo. Não, né? E que você tinha que convencer as pessoas de que era uma boa, né? Não só isso. Os gestores de toda hospital. Toda a questão legal, ética, registro, tudo era muito difícil. Muito bem. A partir do momento que houve um entendimento de que pesquisa clínica é uma forma de dar acesso, que eu acho que a palavra que eu sempre gosto de usar é acesso. Quem tem acesso? Como dar acesso? De que forma aumentar o acesso? O acesso é a palavra do meio em que conecta a pesquisa à nossa prática. Teve até várias discussões aqui no Hemo, né? No Comitê de Equidade de Acesso, né? Isso. E é isso, né? Difícil. Como a gente dá acesso? E a pesquisa clínica permite que a gente dê acesso. Isso, exatamente. Primeiro, desmistificando aquela história de que o participante de estudo clínico, né? É o porquinho da Índia. Não, exatamente. Aquilo ali é uma coisa voluntária. Você oferece, o paciente quer ou não quer. Porque hoje eu coordeno um comitê de ética em pesquisa dentro da minha instituição, que é o Instituto Oncoclínicas, e lá a gente tem estudos de todas as áreas, oncohematológica, né, especialmente, porque é um grupo de oncologia. Então, assim, você tem a capacidade de avaliar bem como o paciente vai entender que ele está entrando no estudo clínico, em que eventualmente é um estudo inicial, nem é um estudo de braço-controle, é um estudo mais inicial ainda, com novas moléculas que estão chegando, mas para que aquele paciente eu não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Tá? Isso é para o paciente do sistema privado e do SUS, especialmente do SUS. E nesses 20 anos também, né, que teve essa evolução aí da pesquisa clínica, eu acho que ficou muito claro, tanto para os médicos quanto para os pacientes, de que não tem risco maior você participar da pesquisa clínica. Se você for olhar guidelines de certas doenças, por exemplo, a LMA é uma delas. Sim. A pesquisa clínica é a primeira opção de tratamento. Claro. Né? Você não tem como um padrão de tratamento. Você tem o quê? Pesquisa clínica. Sim. Porque a doença em si, as opções que nós temos hoje são tão ruins que o ideal seria que todos os pacientes tivessem acesso à pesquisa clínica. Claro. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Né? E apesar da gente ter muita pesquisa, a gente ainda não recebe todas as pesquisas e não tem pesquisa clínica no Brasil inteiro. Não só isso, como é importante lembrar o seguinte, a pesquisa clínica ela é muito restrita. Então, para você entrar, vamos imaginar, se você tem um paciente com mieloma, que a gente já discutiu isso muitas vezes, o doente tem aquele critério todinho para entrar. Mas se ele tiver um critério de exclusão, por exemplo, plaquetopenia abaixo de 80 mil, se ele tiver 79 mil, ele não vai entrar no estudo. Então, aquele paciente deixou de ter acesso à pesquisa clínica, como a pesquisa como a gente conhece, por conta de alguns critérios de inelegibilidade. Porém, o que eu acho que é muito importante e que hoje está crescendo muito, é a pesquisa de mundo de vida real. Exatamente. Por quê? Porque, eventualmente, são estudos epidemiológicos de segmento. Retrospectivos. E até mesmo prospectivos. Mas que você está vendo a vida real. Porque, às vezes, um primeiro abismo que eu acho que tem entre o que a gente faz na nossa prática e a pesquisa clínica
é que isso, né? Tem tanta restrição Exatamente. para entrar na pesquisa clínica. Quero que você pegue o seu paciente, você compara com o paciente que fez a pesquisa e fala, não vai dar certo com o meu paciente. Sim, Né? exatamente. Eu acho que um grande exemplo disso que a gente pode citar são as pesquisas clínicas com o BTK, né? Uhum. Porque isso, a pesquisa clínica com o BTK não incluiu os pacientes que tomam, por exemplo, antiagregante. Exatamente. E aí, no mundo real, e a gente sabe do sangramento e tudo, só que ninguém viu se o paciente que toma o antiagregante sangra. Uhum. E aí no mundo real você está lá com o paciente que toma o antiagregante Uhum. e você fala, como eu manejo esse paciente? É. Não sei, porque ele não estava na pesquisa. Hoje, vou dar um exemplo. Mas tem, já tem. Temos um estudo de vida real que está em andamento, que vai ser apresentado no WESH, que a gente vai participar, o Brasil vai participar da publicação, que é exatamente isso. No caso da LLC, o inibidor de BTK com o anti-BCL2, levando em consideração que não tem critério de inclusão, é o doente com a indicação do tratamento. A gente vai avaliar qualidade de vida, quais são as comorbidades, quais são as drogas que estão usando para ver se há Em interação ou conjunto. não, e entender na vida real como funciona. Então, eu acho que hoje há também um entendimento que de estudos de vida real é muito importante, porque dá essa dimensão de como funciona na vida real. É. Né? E eu acho que outra coisa que também gera um abismo, né? A hora que vem, porque antes, eu estava conversando isso outro dia, antes era assim, o paciente tem mieloma, o que eu vou fazer? Isso. Agora o paciente tem mieloma, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso, aquilo, tem várias opções. Aí melhorou, né? Porque eu tenho muita opção. Sim, isso eu Só falei, que daí isso é um bom problema. é um bom problema, É. sim. Só que daí também, com isso, a medicina, o tratamento encareceu. Muito. E a gente a gente é pobre em pesquisa de farmacoeconomia. Sim. Para a gente conseguir provar que o tratamento encareceu, Uhum. mas veja, vale a pena Isso. eu tratar esse paciente mais caro, porque ele volta para o mercado de trabalho, Uhum. porque eu tenho menos linhas de tratamento depois dessa. Eu acho que isso é uma preocupação muito importante. Eu acho que 2 exemplos de países que isso é significativo é a Inglaterra. Inglaterra não, Reino Unido. Reino Unido, E o Canadá, que tem a medicina socializada. Ou seja, o Estado precisa aprovar uma droga, mas ele só vai aprovar a droga depois que ele observar. Bom, aquela droga ela tem um custo-benefício X. Eu não sou especialista em farmaconomia, mas eu entendo que eles aprovam na medida em que vale a pena aquela droga porque o custo-benefício é importante, dá para a gente pagar, o paciente vai ter um ganho de sobrevida, qualidade de vida, vai voltar a trabalhar. Então isso passa para todo mundo. Exato. Não é aquele negócio só para um ou só para Só outro. para outro, que nem a a gente gente sabe tem aqui. que a nossa realidade é diferente. E a gente está longe de dizer que esses países têm um sistema de saúde perfeito. Sim, sim. A gente Não sabe é de isso. todos os problemas. O que nós estamos dizendo é que o critério Uhum. e como se avalia uma nova tecnologia é diferente do nosso. Porque hoje a gente sabe que a gente tem 75%, em alguns lugares, 90% da população Exato. com acesso ao SUS. Sim. Né? E entre 25% e A gente 10% está da falando população de 220 milhões de pessoas. Exato. Então, assim, que só tem acesso ao SUS. E aí a gente tem uma tecnologia que primeiro é aprovada pela Anvisa, ninguém tem que pagar. Uhum. Depois que é aprovado pela Anvisa, precisa entrar num rol. Aí só o convênio tem que pagar. Uhum. Aí depois fica anos no rol, para daí chegar Na no Coreia. 80% da população Exato. na Conitec. Uhum. Quando chega, aí chega com um preço que mantém inacessível. Uhum. Né? E eu acho que os 2 exemplos mais emblemáticos são LLC e mieloma. Porque a gente está falando de 2 patologias que na última década Mudou completamente o paradigma de tratamento. Primeiro, o entendimento da doença, né? A biologia, qual é o doente que você precisa realmente tratar, qual é o doente de alto risco, o doente que eu não vou tratar com A, o que vou tratar com B ou com C. E o mieloma, inclusive, você vê, além do ganho de sobrevida livre de progressão, que foi mais do que dobrou, você está dando qualidade de vida. O paciente, a gente comentou Retorna para o trabalho, retorna para a vida normal. Normal, atividade física, tudo. Convive com a família, viagem. Mas vamos tudo. supor que a gente estivesse falando só da parte econômica. Sim. Esse paciente volta para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? E antes, doente com mieloma, o que a gente dizia para ele? Olha, você vai transplantar, mas antes de 5 anos a sua doença vai voltar. Uhum. Né? Exato. E hoje a gente volta, é o paciente que é funcional. Então acho que é isso que a gente precisa pensar também, né? Mas eu acho que tem mais que
a gente vai nos congressos, né? E às vezes a gente volta chateado, né? Isso. Aí você fala, puxa, tem tanta coisa aí, né? Aqui teve uma palestra assim, como superar a resistência aos inibidores de melanina na LMA. E eu pensando, tá, mas não estamos nem usando inibidor, a gente já está querendo superar a resistência. Porque é isso que nós estamos conversando já sobre os inibidores de melanina, só que a gente ainda não tem acesso. Não, e a velocidade não é da incorporação, não. A velocidade das drogas aprovadas e que elas chegam é um tsunami. E aí a gente está nadando e se afogando, porque a gente não consegue, eventualmente, dar conta do entendimento de todas essas drogas novas. Você tem lá um painel de opções e a gente não tem acesso, porque não vai chegar para os nossos pacientes. Não vai. E digo mais, não é só para o SUS, até para a medicina privada, hoje, cada vez mais, a gente tem mais dificuldade de não indicar, de conseguir que aquela indicação que está plena dentro dos critérios seja aprovada. Seja cumprida. E única e exclusivamente por causa de custo. Sim. Então, isso... E uma visão de custo pequena. Isso. Uma visão de custo só estreita. Só baseada na droga. Só baseada naquele custo, sem eu pensar os custos anteriores. Isso. A gente estava conversando, né, sobre um estudo que o Samir de Curitiba apresentou aqui, que é farmacoenomia do uso do POLA, R-CHIP, no linfoma difuso em primeira linha. E que aumenta mesmo o custo, né? A gente viu lá mais de 17% de aumento de custo. Assim, mas você reduz... Exato. Se você pensar que todo mundo vai fazer todas as linhas de tratamento. Mas o quanto que você reduz de linhas subsequentes para aquele paciente. Numa doença curável. Isso. Eu acho que é muito importante o que você falou. A gente tem poucas doenças na oncohematologia em que o objetivo é curar na primeira linha. Então, assim, se eu tenho uma melhor opção na primeira linha, mas ainda assim ela é mais cara, se é para um grupo restrito, que a gente possa usar naquele grupo restrito, porque aquele doente ele tem uma chance maior de ficar curado e eu não vou usar linhas subsequentes. Ele vai voltar para a atividade, ele vai voltar a trabalhar, principalmente pacientes jovens. A gente está falando de um percentual de pacientes. E os gastos subsequentes que vêm com isso, porque não é só a linha de tratamento, né? É o paciente que depois, no segunda, terceira linha, hospitalização, uso de outros recursos. As toxicidades relacionadas aos próximos tratamentos. Não voltar mais para o mercado de trabalho e voltar a ser produtivo, e voltar a injetar dinheiro na economia, né? Todo mundo sabe, eu trabalho muito com SMD. A gente tem uma briga constante no SUS de acesso às drogas de SMD. E que hoje a gente tem drogas que melhoram a anemia, por exemplo. E aí fica essa discussão, mas a droga é cara. A droga é cara, mas transfundir o paciente toda semana é mais caro. Mais caro. Só que ninguém foi lá provar isso, fazer um estudo e mostrar, olha, é mais caro. Exato. Então a gente está falando, principalmente em hemoterapia, que o caro é o recurso que você vai utilizar do médico para coletar o sangue, da bolsa, do armazenamento, a utilização para um paciente que poderia, aquele sangue ser utilizado para um outro doente que precisa mais, uma leucemia que não tem opção aguda, uma criança. Então, tudo isso eu acho importante porque a gente precisa, eu acho que é uma conscientização maior hoje da comunidade científica, da comunidade, da sociedade civil, das sociedades médicas e de sociedade dos pacientes, de entender que a gente precisa conversar todo mundo na mesa. Todo mundo. Não é só o médico, porque o médico está do outro lado, está o paciente, ele quer o melhor tratamento. E o médico quer dar o melhor tratamento. Sim. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer isso com todo mundo no SUS, mas a gente tem que lembrar, a gente bateu isso no início. Lembrem-se que pesquisa clínica existe. A BHH, ela tem na plataforma dela todos os estudos clínicos abertos que foram cadastrados. Então, se você está lá em Belém do Pará ou se você está em Santarém e tem um doente... E uma coisa importante, a pesquisa clínica financia. Sim, você pode trazer o doente, né? E isso você vai financiar o transporte e vai dar acesso. Então, eu acho que... E eu acho também que a gente tem que divulgar a pesquisa clínica e ampliar a pesquisa clínica no Brasil, para que chegue centros de pesquisa clínica fora do eixo sul-sudeste. Não só isso, como a pesquisa clínica ela não pode chegar
quando o estudo já está quase terminando, que é o que acontece muitas vezes. Aqui né? no Brasil acontece. Chega no Brasil, olha, o estudo já vai fechar em 6 meses. Aí você não consegue coletar e não é competitivo, né? E vou trazer uma polêmica, tá? Eu sei que hoje você está na pesquisa clínica num cenário, você já esteve muitos anos em outro. A gente não pode pôr a pesquisa clínica só nas instituições privadas, porque o doente está na instituição pública. Não, claro. Não. E mesmo então a gente assim, tem que trazer para vários centros a mesma pesquisa, para a gente dar várias oportunidades. Não, e quando a gente fala assim, a gente, como você falou, ela é muito centralizada, acho que muito mais por uma questão logística. Logística, comodidade. Né? A gente está num país continental. Você sai lá do Porto Alegre para ir para Belém, você não vai conseguir ir em voo direto, você vai ter que parar em Brasília para ir para Belém, você vai gastar mais de 6 horas de voo. Muito é uma mais. coisa impressionante, você cruza o país, não sei quantas 1000 milhas a gente tem de distância. E às vezes essa distância, ela é dentro do próprio estado. Você sabia que nas duas pontas lá do norte do país, se for lá da pontinha do Nordeste até a pontinha do Norte ali, a distância é maior do que da pontinha do Nordeste até a ponta da África? Eu sei. Esse é o tamanho do país. Exatamente. Então a gente está falando de um país continental, onde tem uma população heterogênea de norte a sul. A heterogeneidade existe dentro do mesmo estado. As diferenças são de recursos, as diferenças de acesso. Eu acho que esse abismo ele só vai diminuir a partir do momento em que, por exemplo, quando você tem uma consulta pública, todo mundo participar, para que a gente possa, naquele momento em que é discutida a incorporação de uma nova tecnologia no SUS, toda a população médica, civil, parente de pacientes, tudo, porque aquilo público. É público. Vamos contribuir para que a gente possa, que aquela droga chegue até o seu parente, até você, até o seu paciente, enfim. E eu acho também que a pesquisa clínica precisa mudar aqui no Brasil, porque isso você falou, o brasileiro é diverso. Enquanto a gente não incluir todos da nossa população, né? Então a gente sabe que, por exemplo, mieloma é muito mais prevalente em pessoas negras. E as pesquisas não incluem mais brancos do que negros. Né? As pesquisas não incluem a população indígena, porque elas não se sentem representadas ali. Você sabe que, mas esse é um problema que eu vejo a questão da população indígena em relação à regulamentação da pesquisa, porque eles são considerados vulneráveis. Então criança, indígenas, presidiários, pessoas em asilos são vulneráveis. E muitas vezes a pesquisa não quer esse tipo de coisa. E aí você tira uma parcela da população. E aí como que você vai dizer que é a mesma coisa do paciente que toma um remédio, que tem uma comorbidade? Como é que eu sei que aquilo é igual? Porque aquela pessoa não é igual. Por isso que o estudo de vida real é importante. Exato, você eventualmente vai estudar. Você quer ver um exemplo muito bacana que está acontecendo agora? É um estudo do Ronald Feitosa de Fortaleza, que ele está estudando mutações germinativas em agricultores, porque veja bem, imagina você em Fortaleza com aquele sol utilizar EPI para trabalhar e fazer pulverização. Você não consegue. Então, ele começa a ver mais mielodisplasia, mais leucemia aguda. Então, ele está estudando essa população. Quem é que estuda isso? Ninguém. Então, precisamos fazer... Porque quem que financia a pesquisa clínica? Exato. Aí a gente pode entrar numa outra conversa que é bem mais complicada também. Até porque a gente sabe que estudo de iniciativa do investigador é... ralado para você conseguir. Exatamente. Ralado. Então, no caso, ele, especificamente, ele tem apoio das agências de fomentadoras de pesquisa, ele tem trabalhos, ele tem alunos de doutorado, mestrado, doutorado. É como ele consegue fazer a pesquisa, porque realmente é muito difícil. Mas, assim, é louvável, porque você vê, fazer uma pesquisa para avaliar se existem mutações germinativas que possam aumentar o risco de neoplasias hematológicas, especificamente, em agricultores brasileiros numa determinada região, você não vai ter em outro lugar. E eu queria falar um assunto também, que é acesso à informação. Porque a gente tem a pesquisa, tem esse abismo aí de acesso, então o que eu estou pesquisando para quando ele chega no doente de fato,
mas o que eu estou pesquisando para como essa informação chega no médico também, né? Isso. Porque é isso, a gente tem uma dificuldade da informação. Porque, primeiro, é muita informação. Depois, como é que eu, que sou um médico que nunca trabalhei com pesquisa, que nunca, não fiz doutorado, não fiz mestrado, que seja, como é que eu interpreto aquele dado e tenho certeza de que aquele dado é um dado que vale a pena eu confiar, né? Quando eu tenho informação assim de todos os lados, então eu tenho o convênio dizendo que não quer pagar porque a droga, a indústria farmacêutica dizendo que você tem que fazer aquilo, o congresso te mostrando um monte de informação, né? Então filtrar a informação também é difícil. É muito difícil. Para tomar decisões, né? E eu acho que assim, o nosso papel, inclusive, divulgando, né? Nós temos aqui nosso periódico Dri ao Quadrado, no Substack. Ele é justamente para trazer esse tipo de informação para você, que é médico, que é estudante, que é residente, que é da equipe multi e que quer saber mais sobre oncohematologia. Estamos aqui. Exato. Assine a nossa newsletter, Isso, né? Periódico Dri ao Quadrado, podcast. Obrigada. Tudo aí para trazer informação para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.